Então, alunos, continuando no vídeo 1 aí, a gente fez a definição de números racionais, que é a união do conjunto dos números naturais e inteiros, né? São subconjuntos dos números racionais. E todo número racional ele pode ser representado, é um conjunto que pode ser representado por números, por frações, né? Contanto que o denominador da fração seja um número inteiro, porém diferente de zero, certo? A gente viu essa aqui na teoria. Ele é um conjunto representado por uma fração, numerador A, denominador B, tal que A pertença, ok? Seja contido entre os números inteiros e o denominador B seja diferente de zero, quer dizer, esteja contido nos números inteiros com asterisco, quer dizer, não contendo zero, certo? Então essa é a definição de números racionais. Então os números racionais ele engloba os números inteiros, certo? Os números inteiros. Os números decimais exatos. Números decimais com casas periódicas fixas, limitados, né? Pode ser representado por dízimas periódicas. E também pode ser representado por frações, como nós vimos, né? Certo? Então, qualquer número racional ele pode ser representado por um número inteiro, por uma fração, por uma dízima periódica ou por um número decimal, contanto que tenha um valor de casas decimais fixas, certo? Então, números inteiros nós vimos e sabemos que inclui os números naturais, que são os números positivos, e mais os números negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, isso infinitamente, contanto que sejam todos números inteiros. Professor, o número menos 995 é um número inteiro negativo, ele é racional? Ele é racional, ele pertence aos números inteiros, então lógico, menos 995, 995 também pertence aos números racionais representados pela letra aqui, certo? Pode ser representado o número racional por um número decimal limitado também, pode ser. Zero vírgula 253 é um número decimal, certo? 3 casas decimais. A gente pode fazer uma conversão desse número decimal em uma fração. Como é que nós faríamos? Fácil, só era pegar 253 como numerador, as 3 casas decimais, e dividir por 10 elevado ao expoente de quantidade de números decimais, no caso aqui é 3. Ficaria 253 dividir o denominador 1000, certo? Numerador 253 divisível por 1000. Isso é equivalente a esse número decimal aqui limitado. Qualquer número decimal pode ser representado por um número, por uma fração. Tem numerador e um denominador, que importa para a gente seja diferente de zero, certo? Aí ele é um número racional. Então todo número decimal limitado, números decimais limitado, ele pode ser representado por uma fração, lógico que ele também é um número racional. Aqui é um pouco mais complexo, nós temos as dízimas periódicas. Existe dízimas periódicas simples, compostas, eu não vou explicar a diferença aqui, o importante é saber o que é uma dízima periódica. Dízima periódica é um número decimal, tem casas decimais infinitas, certo? E que essas casas decimais se repetem, entendeu? Professor, e se não se repetir? Pode ter, sim, pode ter. Nós temos números com casas
decimais infinitas que não se repetem, como o número π, o número Euler, o número áurea, entendeu? São números que não são dízimas periódicas, pois suas casas decimais não se repetem. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 não são dízimas periódicas. São números que podem ser representados por números decimais, portanto, todavia, as casas decimais não se repetem. No caso aqui, ó, um exemplo para vocês. 0,123, 123, 123. Isso se repete infinitamente, certo? Aqui poderia ser, por exemplo, mais 4. Número inteiro, a parte inteira aqui. Isso é uma dízima periódica, professor? É uma dízima periódica porque nós temos o período 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, com 3 casas decimais que se repetem, certo? Então, se lógico é uma dízima periódica, então é um número racional. Isso pertence aos números racionais, certo? Então, dízima periódica, número inteiro e número decimal são números racionais, certo? E por último, como eu defini, toda fração, certo? Toda fração, contanto que o denominador seja diferente, e denominador diferente de zero, o denominador precisa ser diferente de zero, certo? Ele também é um número racional. Então, menos 4 quintos é um número racional? Sim, é uma fração, tem o numerador A valendo 4, denominador diferente de 0,5. Mas ele é negativo, não importa se é positivo ou negativo, entendeu? Se for o denominador da fração diferente de zero, lógico, ele é um número racional. Mais 3 divisível por 2. 3, 2. É um número racional, também é um número racional porque ele tem um denominador diferente de zero. Se dá o positivo ou negativo, como eu falei, não importa, certo? Então, toda fração dízima periódica, independente se é simples ou composto, número decimal e número decimal são números, todos são números racionais, certo, pessoal? Eu esqueci alguma, não. A gente pode fazer uma representação simbólica de conjuntos, né? Os números naturais a gente sabe que está dentro dos números inteiros, certo? Os números naturais são os números inteiros positivos, os números inteiros também incluem os números negativos inteiros, e os números racionais, certo? Ele inclui os números inteiros e os números naturais. Isso é uma representação simbólica do conjunto de números racionais. Ela inclui os números inteiros e os números naturais, certo? E a gente pode representar os números racionais em uma reta numérica, certo? Ela inclui o 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e também os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, isso infinitamente, certo? Então, os números inteiros pertencem aos números racionais. Professor, aí com os números decimais, como o senhor falou, como é que eu representaria? Aqui entre 0 e 1 tem um número decimal 0,5, certo? É um número decimal. Ele também pertence aos números racionais. Entre 3 e 4, nós temos 7 sobre 2, uma fração aqui, um ponto positivo. Também uma fração, ela é representada como um número racional aqui na reta numérica dos números racionais. Negativo é a mesma coisa, entre menos 1 e 2 a gente tem um número decimal, certo? Uma dízima periódica, menos 0,66 infinitamente aqui, no caso das decimais.
E ela é uma dízima periódica e também está dentro do conjunto dos números racionais, certo? Se a gente for transformar isso aqui, for transformar numa fração geratriz, vai ser equivalente a 2/3, certo? Menos 2/3. Menos 3,5 é um número decimal, está entre menos 3 e menos 4. Ele também é um número racional. Então, a gente pode ver que pode ser representado nessa reta numérica dos números racionais, todos os números inteiros, números decimais, né, frações, quando o denominador seja diferente de zero, tanto positivo como negativo. A gente viu que o zero também está incluso nos números racionais. O lado direito positivo e o lado esquerdo decrescendo aqui os números negativos, certo? Espero que todos tenham compreendido. É importante saber aquela teoria que os números racionais, todo número racional é representado pode ser representado por uma fração, certo? E os números decimais, como a gente viu, pode ser representado por uma fração, certo? E as dízimas periódicas também pode ser transformada numa fração que a gente chama de fração geratriz, tá bom? Mas isso, o importante vocês é saber o que são números racionais. Ele contém a união dos números naturais e os números inteiros, certo? Então todos os números inteiros são racionais e todos os números naturais naturalmente são também racionais. Isso aí, fica a dica aí, qualquer dúvida é só perguntar. Agradeço aí a todos os alunos da Escola Freire da Gobeto, espero aí que vocês tenham compreendido e estejam fazendo as atividades para aprender o máximo possível aí, tá bom? Esse é o assunto de 4 bimestres e vamos continuar a aula aí depois, tá bom? Agradeço a todos, um abraço.